Tá dando um bode já. Falando em bode, fala cafezeiros! Hoje nós vamos dar a volta ao mundo dos cafés e entender por que alguns países se destacam no mercado de café. Vamos para a vinheta que vocês vão entender isso aí em vários goles. Desde a descoberta do café, ele foi espalhado por todo esse mundo e deu certo em alguns lugares. Para ser mais exato, até onde eu sei, se não tiver nenhum país extra aí perdido no mundo, são 51 países produtores de café hoje. Eu acredito que tem país aqui, galera, que vocês nunca ouviram falar na vida. Eu vou citar os 51 países aqui e para ferrar com a vida do meu amigo editor aí, eu vou pedir para ele colocar a bandeira do país e aí alguns vão aparecer aí dois personagens. Um vai ser o Johnny Bravo, para quando esse país for produtor de robusta, e o outro vai ser a senhorita Belo, das meninas super poderosas, para quando for produtor de arábica. Se você boiou o porquê desses dois personagens, vai aqui no card e assiste o vídeo aí que a gente fala sobre robusta e arábica, você vai entender. E se aparecer os dois juntos, é porque o país é produtor das duas espécies. Ó, produz café Havaí, México, Cuba, Guatemala, Honduras, Jamaica, Haiti, República Dominicana, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Brasil, Bolívia, Paraguai, Guiné, Serra Leoa, Costa do Marfim, Gana, Togo, Nigéria, Camarões, República Centro-Africana, Gabão, Congo, República Democrática do Congo, Angola, Zâmbia, Zimbábue, Uganda, Quênia, Ruanda, Burundi, Tanzânia, Malawi, Madagascar, Etiópia, Iêmen, Índia, Sri Lanka, Tailândia, Laos, Vietnã, Filipinas, Malásia, Indonésia e Papua Nova Guiné. Essa é a lista e todo barista que se preze tem que saber de cabeça, né? Eu não tive dificuldade nenhuma para lembrar todos os países. É Indonésia e Papua Nova Guiné. Indonésia e Papua Nova Guiné. Aí fala assim, essa é a lista, sorte que eu guardei aqui para dizer e falar para vocês. Essa lista imensa aí de países produtores, se vocês pegarem o freio desse caminhão e arrumar... Se vocês pegarem o mapa, vocês vão perceber que elas estão entre os trópicos, né? Câncer e Capricórnio, que são as regiões hoje de maior altitude que a gente tem no mundo. Na grande maioria, América Central, América do Sul, África e uma parte pequena da Ásia. Mas a ideia aqui é contar para vocês, principalmente aqueles que foram pioneiros em especial, e também mostrar para vocês o destaque de alguns países, qual foi o trabalho deles para que eles fossem reconhecidos no mercado de café de maneira geral. Bom, vamos começar então pelo berço do café, a região da Etiópia. Lá a gente tem um histórico de pequenos produtores. Hoje dizem em coisa de mais de 700 mil microprodutores. Quando eu falo micro mesmo, galera. Hoje, em média, cada produtorzinho pequeno lá na Etiópia faz aí, em média, 5 sacas por ano. Se a gente fizer uma conta rápida aí, vocês vão ver que é um número aproximado de 3 milhões de sacas ano. Só para vocês terem uma noção de volume, 1 hectare de uma fazenda hoje de média produtiva boa aqui no Brasil produz em média aí 30 sacas, que chega a 1.800 quilos de café. Enquanto isso, um produtor lá na Etiópia produz 5 sacas que chega a 300 quilos de café apenas. 1/6 de 1 hectare de média produtividade no Brasil. E o país da Etiópia ficou famoso por algumas regiões lá, que é a região de Sidamo, Limo e Ergashif, e tem por característica fazer cafés com características florais, frutadas. E esses cafés começaram a tomar o mercado de especiais e são reconhecidos hoje no mundo todo. E lá na Etiópia, galera, a classificação física, hoje aqui no Brasil a gente tem um recurso que são equipamentos para classificar em massa, máquinas que limpam o café para nós. Lá na Etiópia é muito comum colocar numa esteira o lote inteiro de café, e nessa esteira toda a família que está envolvida com aquele café classifica o lote inteiro na mão. Então tira todas as imperfeições do café na mão. E normalmente esses trabalhos são feitos pelas mulheres etíopes.
Então o destaque da Etiópia, além de ser a fonte, né, a origem, fica aí pelos parâmetros de altitude que ajudam muito, né, no desenvolvimento da qualidade dos cafés cultivados lá e todo esse cuidado que tem por trás aí dos pequenos produtores que buscam, né, melhor rentabilidade nessa colheita manual seletiva para que o lote seja bem pago no final. Saímos da Etiópia e fomos para o Quênia. O café chegou lá pelas mãos dos europeus e hoje o Quênia é reconhecido também no mercado por ter produções em altitudes elevadas e os cafés do Quênia têm uma característica que eu particularmente gosto muito, que são cafés com acidez alta. E hoje 600 mil produtores quenianos estão localizados nessas montanhas, né? E de lá saem esses cafés diferenciados com acidez vibrante e prazerosa. Então, mais uma vez, um ponto forte da produção de café nesse país está ligado à altitude, que traz esse retardo na maturação e desenvolve mais açúcares na fruta, consequentemente, gera um impacto na qualidade. Reforçando que lá também essa prática de colheita manual seletiva, ela acontece e esse também é um grande diferencial para os cafés especiais quenianos. E do Quênia nós vamos para Jamaica. Ou você acha que aquela turma corre lá sem tomar uma xícara de café? Então vamos lá para Jamaica. E lá na Jamaica, na terra do meu amigo Usain Bolt, tem uma região lá que é a região de Blue Mountain, que são as montanhas azuis da Jamaica, aonde o café se tornou de fato uma joia. Ele tem uma curiosidade que ele é exportado em barris de madeira de 70 quilos, né? Foge um pouquinho da métrica de 60 quilos, que é o que a gente mais fala no mercado, e ficou reconhecido por ter um sabor suave. E o que eles mais gostavam desse café na época é que ele era livre de amargor no paladar. A região de Blue Mountain na Jamaica foi um dos primeiros docks de cafés especiais no mundo, né, que é a denominação de origem controlada. E hoje em dia os cafés jamaicanos caiu aí nesse mercado de luxo, eu diria. E hoje a gente tem aí eles como uma referência dos mais caros cafés vendidos no mundo. Saímos da Jamaica, fomos parar no Havaí e dessa vez não foi para surfar. Lá existe um café que é muito conhecido na região de Kona, que também é o nome de uma variedade de arábica. E lá no Havaí, um dos problemas que eles têm lá para o cultivo do café é com relação à mão de obra. Cada vez mais escassa, né, nesse segmento, porque imagina, você ir lá no Havaí, você vai querer colher café. Você é maluco, é? Ah, vai sim. Você vai querer pegar uma onda. Quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Então, assim, tá cada vez mais difícil achar gente para colher café lá no Havaí, mas o café se deu muito bem lá, porque lá esse microclima, né, é muito bem definido. E você quer saber como é que é o clima lá no Havaí? É o seguinte. Manhãs ensolaradas, tarde com leves pancadas de chuva, noite amena. Bonner. Uma boa noite. Boa noite. Você percebeu, eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco temos ainda assuntos a tratar. E aí, do Havaí, fomos lá para uma grande nação famosa aí no mercado de café, a nação colombiana. A Colômbia hoje se destaca, sim, no mercado de cafés especiais e também ficou muito famosa porque lá na Colômbia existiu uma estratégia muito forte de marketing. O café colombiano hoje é representado por vamos dizer assim, um personagem, é o Juan Valdez, que foi um produtor, um pioneiro lá na Colômbia e sempre acompanhado da sua amiguinha, uma mula que carregava ali os cafés, né, fazia o transporte dos cafés e até hoje, inclusive, é utilizado a mula nesse transporte dos cafés lá na Colômbia. E hoje a Colômbia é um dos maiores produtores de café arábica do mundo, perdendo para o Brasil. Lembrando que Brasil e Colômbia, quando se trata de café, é como se fosse Brasil e Argentina falando de futebol, hein, galera? Mais uma vez, a altitude é um parâmetro aí para qualidade nesse caso. Tem uma região da Colômbia que é cultivado o café lá no Pico Nevado do vulcão Ruiz e também nas encostas da Serra Nevada de Santa Maria, que hoje é a região costeira mais alta do mundo.
Uma das estratégias de marketing dos cafés colombianos foi patrocinar grandes eventos, como Fórmula 1, alguns jogos de tênis. A Colômbia também foi o primeiro país produtor a receber um campeonato mundial de barista. Mas lembrando que em 2018 o campeonato mundial foi sediado no Brasil. Então empatamos mais uma vez. E lembrando também que a produção colombiana não é tão grande quando se olha em relação à produção brasileira. 2-1. Ainda bem que a Alemanha não produz café. Gol da Alemanha, chame de novo. Continuando a nossa lista, o próximo é a Costa Rica. Lá, os cafés têm uma característica muito comum, que é a acidez cítrica. Além disso, eles são muito bons em processamento. O que é o processamento? Pós-colhido, o café passa por um tratamento. E lá eles têm uma técnica que são os cafés lavados, que isso também já é utilizado no mundo inteiro, porém eles já fazem isso há muito tempo. E conseguem volume através desse processamento e um mercado que busca aquelas características oriundas da Costa Rica. E, inclusive, eu tenho um amigo lá da Costa Rica que fez um vídeo aqui comigo, que é o Ivan, que ele é um consultor de pós-colheita lá na Costa Rica, que presta um trabalho aqui no Brasil em algumas fazendas aqui na região. Vou deixar aqui no card o vídeo que a gente fez uma entrevista aí com o Ivan, e lá ele fala também um pouquinho desse histórico de produção lá na Costa Rica. E tem aqui na lista também a Guatemala, que inclusive tem uma história bem antiga. Lá na Guatemala, em encostas vulcânicas, temos indígenas que cultivam o café a mais de 2.500 metros de altitude, e esses indígenas têm origem maia. Olha pra vocês verem, gente. O Elcio falou em um vídeo aí que café é milenar, tá? E a prova disso. Essa característica de solo vulcânico faz com que o café da Guatemala faz com que o café da Guatemala se destaque no mercado e traga sabores exclusivos por conta dessas características de solo vulcânico que lá existe. Em análises sensoriais é citado textura que lembra cacau e também muita característica de especiarias, coisas mais apimentadas, exóticas, enfim. E agora chegou na vez do Panamá. Panamá tem uma história muito legal que é relacionada a uma variedade que é o geisha. Inclusive a gente já lançou um geisha aqui e aguarda aí que tá vindo outro, hein? Ou já veio, não sei, pode ser que já veio. Às vezes o vídeo foi ontem e o vídeo... você entendeu, né? Ô gente, será que é só eu que bebo? O geisha, ele é oriundo lá da Etiópia, ele foi para Costa Rica e da Costa Rica ele foi levado para o Panamá. No Panamá foi onde ele se estabeleceu. O que fizeram lá que trouxe um grande diferencial para o geisha panamenho? Foi um melhoramento genético. Escolheu uma matriz e aí pegou esse arbusto, selecionou ali frutas saudáveis e maduras e foi plantado, né? Uma linha aqui com vários sementinhas de geisha. Com o passar dos anos, foi sendo feitos os testes de sabor, de característica, até achar um arbusto que realmente trouxe um diferencial em bebida. E aí aquele arbusto foi escolhido para fazer a difusão do geisha de fato no Panamá. E hoje o geisha é uma variedade cobiçada pelos especialistas, pelo mercado de barista, pelo mercado de competições, pelas suas características singulares, né, que normalmente traz características bem florais, frutadas, notas de mamão papai, é uma coisa bem exótica, né? E hoje você já encontra geisha em outras regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil. E fica ligado lá no nosso site, que se o geisha foi lançado, vai estar lá. Se ele vai lançar, fica de olho que ele ainda vai aparecer lá no site. E lá no Panamá também, mais uma vez, a altitude fazendo aí a diferença, né? É uma região alta lá onde é cultivado esse geisha. Porém, aqui no Panamá, em comparação à Colômbia, por exemplo, que investiu no marketing, o geisha investiu no melhoramento genético, nessa pesquisa. E hoje ele é reconhecido por ter um dos melhores geishas do mundo. Inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz com meu amigo Luiz Paulo, que é produtor de geisha aqui no Brasil. E ele fala aqui, inclusive, de um geisha que ele tomou lá do Panamá, que ele pagou o oi da cara. Vai lá que vocês vão entender o que eu tô falando. Cheguei agora no México. O México foi reconhecido pela variedade que é chamada típica. Hoje o México se destaca também na produção de café orgânico. E as características de sabor dos cafés mexicanos chamam a atenção do mercado por apresentar algumas notas de nozes, uma acidez mais baixa, delicada, e um retrogosto final que deixa no paladar é julgado como uma refrescância. Olha que legal, uma coisa bem inusitada em um café, né? Trazer refrescância. E uma outra curiosidade do México, que lá
existe uma empresa que faz um processo de retirada da cafeína de forma natural, né? Inclusive eu já falei isso em um vídeo, nosso vídeo do Descafeinado, que eu vou deixar aqui no card para que você possa entender um pouquinho mais sobre esse processo. E a comprovação que o café mexicano é excelente é que em 30 ou 40, sei lá quantos anos de Chaves, a dona Florinda sempre chama o professor Girafales para tomar uma xícara de café e ele nunca recusou. Mas não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Outra vez café? E agora pegamos o caminho das Índias. E agora eu descobri por que o trânsito lá na Índia é essa confusão danada. Tá explicado. O povo, ó, entorta no café, fica igual barata tonto, um andando para cada lado lá. Lá na Índia tem um diferencial que produzem duas espécies de café, arábica e robusta. Porém, o robusta em maior proporção. O cultivo também é através de pequenos produtores e tem um diferencial. A maioria das produções lá são sombreadas. E tem, eu diria, uma coisa que eu não recomendaria muito não, mas lá deve trazer um quê a mais para o café, que eu acredito que não seja um sabor muito legal. Depois de seco já o café é deixado exposto no tempo, e aí eles recebem a umidade trazida pelas monções. É uma espécie de cerração, né? Uma nuvem de umidade que os grãos recebem. Dessa forma, eles ficam um pouco mais pesados e inflam, ficam um pouco maior. Isso é uma característica dos cafés indianos, que eu acredito que não beneficia o sabor, mas que de alguma forma ele se destaca por conta dessas características e faz com que ele seja diferente. Lembrando que é robusta, e o robusta tem mais cafeína que o arábica, e agora vamos ter que cortar o café deles para ver se a gente organiza o trânsito lá. Agora eu fui lá para a Indonésia. A Indonésia é o segundo maior produtor de robusta do mundo. Boa parte desses cafés estão em regiões altas, em algumas ilhas, dando destaque para a ilha de Sumatra, que tem características bem distintas. E uma coisa que chama atenção ao paladar, que aí tem que avaliar, mas lá na região é julgado como uma coisa boa, que é características que lembram a terra, né? O aroma terroso, e muitas vezes é possível sentir isso no paladar. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de tomar um café da Sumatra. Não é uma coisa que para mim foi prazerosa, mas eu me lembro como se fosse hoje, que eu estava com alguns provadores que provam cafés de diversas partes do mundo, e eles falaram assim, não, você tem que desconsiderar isso, porque isso é uma característica boa de lá. Todos os cafés que vêm dessa região, eles têm essa característica de terra. Então, alguns vão ser mais intensos, outros mais leves, enfim, acaba sendo uma característica boa, levando em consideração a região de Sumatra. A Indonésia ficou famosa, na verdade, foi na cagada. Literalmente na cagada. É de lá que vem o Kopi Luwak, que é um dos cafés hoje mais caros do mundo e eu diria que um dos mais exóticos, que é produzido a partir das fezes de um pequeno felino que existe lá. Vou deixar aqui no card um vídeo que a gente fala sobre esses cafés diferenciados, os caféses. Corre lá, que tem outros bichinhos aí comendo café mundo afora e a gente acaba tomando eles aqui em algum momento. E aí chegamos no Brasil, o maior produtor de café do mundo, né? O Brasil hoje é conhecido por ter esse volume estrondoso e há quem diz que o Brasil sustenta muitas outras nações produtoras. Por quê? Algumas nações que são muito pequenas, elas não conseguem atender o mercado. E aí elas compram um pouco do café brasileiro e fazem os blends. E assim conseguem dar um volume maior e vazão, né, desses cafés para outros países. O Brasil também é reconhecido mundialmente por conta de qualidade. Ele é recordista no Cup of Excellence, que hoje é o principal concurso de qualidade do mundo, uma nota jamais vista no mercado de cafés especiais. Foi uma nota de 95,85 pontos. Desde então, nenhum outro café no mundo chegou nessa complexidade de bebida. E esse café veio da Fazenda Santa Inês, que por acaso faz parte do grupo familiar da Unic, né? Então, eu tenho esse orgulho de contar essa história, porque muitas das vezes a gente esquece que o Brasil, além de ser o maior produtor de café do mundo, ele é reconhecido mundialmente por conta da qualidade que é consagrada aqui. E tem também o outro destaque, que é o café do jacu, que é uma ave nativa do Brasil, que assim como o Kopi Luwak lá da Indonésia, o jacu come a frutinha de café, faz as fezes, a gente retira das fezes a sementinha e passa pelo processo de industrialização. Assim como na Colômbia, a exportação é feita em sacas, onde vem escrito Café da Colômbia, hoje esse brasão que vai na saca Cafés do Brasil, ele é muito forte, ele é reconhecido em cafeterias do mundo inteiro. E o Brasil tem várias conquistas ligadas ao café. Um exemplo, você sabia que foi no Brasil que começou
começou a prática de descascar o café? Você sabia que foi no Brasil que começou o desenvolvimento do protocolo SCA para pontuação dos cafés? Você sabia que o Cup of Excellence, que é o principal concurso de qualidade hoje a nível mundial, ele começou o desenvolvimento no Brasil? Você sabia que eu nasci no Brasil? Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Então tem muita conquista no Brasil. E tem algumas conquistas que são conquistas de peso. Sabia que também no Brasil a gente tem vários métodos brasileiros, cafeteiras de expresso, porta-filtro para preparo de coado, tamper. O Brasil cada vez mais tem ajudado o desenvolvimento do mercado de café, seja dentro da nação, seja fora dela. E existia essa mística que os melhores cafés do Brasil iam embora do país, eram exportados. E hoje a gente consegue comprovar que a gente tem várias cafeterias e torrefações do Brasil que seguram esses cafés de nível altíssimo em qualidade e disponibilizam hoje para a gente no Brasil. Como o nosso exemplo aqui, que a proposta é segurar os melhores cafés brasileiros para disponibilizar para vocês. É do Brasil para os brasileiros. Mas a ideia aqui era mostrar para vocês aí o quantos países existem aí que produzem café. Como eu disse, depois pesquisa aí, pode ser que extraviou uma sementinha para outro país aí que nós não estamos sabendo, né? E também para mostrar o quanto o Brasil é importante no cenário da cafeicultura mundial, né? Não só em desenvolvimento de qualidade, mas em desenvolvimento de técnicas, enfim. Valorize aí as suas xícaras de café e até semana que vem.